É questão de enfrentar o medo com o próprio medo, né? Pois é, tipo, medo de água. Eu não quando a criança entendo isso muito joga bem, na assim. água. Não funciona, mas assim, ó, tem uma diferença entre medo e fobia. Sim. Medo, existe um processo racional. Medo excessivo, existe um processo racional. A pessoa calcula o risco. Fobia é uma coisa acima disso. Incontrolado. É irracional. A pessoa olha pra barata, ela sabe que a barata é a barata. Que ela não morde, ela não vai te matar. Mas se ela voar, quero ver. Cara, quando a pessoa que tem fobia de barata, essa é a principal diferença. Ela não consegue estar no mesmo ambiente que uma barata. Simplesmente. Ela tem uma resposta de luta ou fuga, aquela mesma resposta que tu teve quando te assaltaram pela primeira vez. Aquela resposta quando vê o vulto da barata. A pessoa que tem fobia, normalmente, ela não consegue nem olhar diretamente para aquilo. É uma pessoa que faz assim, tem uma barata. E Sai. vai. Não consegue olhar diretamente. Porque existe um processo inconsciente acontecendo lá dentro, como se aquilo fosse um estímulo de morte, como se aquilo fosse causar, de fato, a morte da pessoa. Uhum. A pessoa sabe que não causa. Ela diz pra mim assim, Henrique, eu sei que não é perigoso, mas eu não... A pessoa já se distancia. Então, essa percepção mental que ela tem daquele objeto, daquela coisa, daquele momento, faz com que ela entre na resposta de ansiedade. E aí, para tratar isso, a gente precisa identificar vários elementos, né? E uma das coisas que a gente faz é o enfrentamento com uma magnitude menor. Tipo assim, imagina uma barata. Como que tu te sente ao imaginar uma barata? Pô, é desconfortável. Beleza, imagina que essa barata tá... Tu tá aqui, nem a gente tá aqui no prédio, a barata tá na parede lá daquele outro prédio. Imagina isso. Como é que tu te sente? Não, daqui é de boa. Tá, não. E agora imagina que essa barata tá na parede na tua frente. Não, aqui é desconfortável. Tá, mas e se ela estiver no meio do caminho? E aí, com a hipnose, a gente consegue fazer esses enfrentamentos, esses ensaios mentais de uma maneira controlada, com a magnitude do estímulo mais controlada. Sim. Não é simplesmente, tá com medo de barata? Eu tomo barata. Pensa rápido. Daí tipo, não deu certo, ela tá em pânico. Pô, não funciona isso. Nunca vai ser assim. Então, dependendo do caso, a gente vai tentar entender o que tá por trás desse. Será que é medo de barata mesmo? Quando que isso aconteceu pela primeira vez? De onde vem isso? Sim. Aí entram estratégias. Aí existem várias estratégias diferentes dentro do campo da terapia. Estratégias que vão lidar com o conteúdo armazenado inconscientemente. Conscientemente, às vezes, tem gente que sabe. Não, eu tenho medo de barata porque quando eu era pequeno eu vi um filme e aconteceu tal coisa. Aí a pessoa já vem com a resposta, aí é mais fácil de resolver. Mas às vezes a pessoa não sabe de onde vem. Cara, fobia das mais diversas coisas que tu puder imaginar. Existe fobia de arroz, cara. A pessoa vê arroz e entra em pânico. Caraca. Tem gente que tem fobia de palavras grandes, né? Cara, é umas coisas muito loucas. Pra tu ver, é irracional, né? E aí, claro, a fobia tem como superar 100% da fobia? Sim, toda fobia, se a pessoa quiser, ela consegue superar 100%. Mas é um processo que pode levar minutos, mas pode levar meses. Vai de pessoa para pessoa. E aí entra de novo o problema da pessoa querer resolver milésimos de segundos. Né? E esse imediatismo é fogo, né? Tipo, se a pessoa não tem paciência pra tentar resolver esse problema, simplesmente vai deixar postergando até não conseguir mais. E às vezes a pessoa prefere nem começar do que passar por um processo, né? Elas não vê o quão importante é esse tipo de investimento. E outra variável importante é o quanto a pessoa está disposta a mudar o que ela faz. Porque a gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz. Eu posso pensar que eu sou milionário e que eu sei voar, daí eu saio da janela que eu não sei voar. Eu posso pensar e tudo isso, posso criar, posso imaginar. Mas quando a pessoa não está disposta a mudar o que ela faz, não tem terapia que resolva. Eu acho que o grande problema da pessoa é querer não, né? O grande problema das pessoas, a maioria, não vou generalizar, é sair da rotina, né? Ficar na comodidade. Que daí porque a pessoa instintivamente já tem medo da mudança. No momento que ela vê que vai mudar. Eu troquei de emprego em meio à pandemia, né? Eu sou desenvolvedor. E aí eu troquei de emprego, era PJ e virei CLT. E eu tava com medo fudido. Porque eu pensei, tem uns 3 meses. E se não passar uns 3 meses? Aí eu troquei o certo pelo duvidoso. É o maior dilema da maioria das pessoas. Né? Como é que a pessoa pode se preparar? Porque, tipo, por mais que a pessoa saiba o que pode vir, como é que o cara vai se preparar? Como é que o cara pode, de repente, se proteger daquilo que é inesperado? Painel de controle. Painel de controle. Cara, tem que entender o que tá na tua mão. E do que não tá na tua mão, não espera nada. A gente tem esse comportamento inconsciente de criar expectativa pra tudo.
A gente quer ter o feedback imediato de tudo. E, cara, tem coisas que tu não vai ter resposta nunca, velho. Então, quando tu começa a enxergar as variáveis que estão na tua mão, de novo, vou repetir a mesma coisa. Tu muda completamente o teu potencial de entrega, a tua produtividade e a tua própria postura frente àquilo. Agora, quando tu tá preocupado demais com o que tu não controla, é que nem um exemplo que eu sempre dou. Imagina que tu tá em alto mar, fazendo uma viagem, sei lá, que leva 3 dias. E aí no primeiro dia tu tá aprendendo a levar o teu barco. Passar a noite em claro ali, ver se vai dar uma tempestade e tal. Na previsão do tempo diz que tava tudo certo. E aí, tranquilo, tá tu lá e a tua esposa, sei lá, namorada. De boa. Aí na segunda noite, de boa. Na terceira noite, tu pensa assim, olha, vai ser a última noite, as 2 últimas foram muito boas, tá tudo certo, já tá aquele conforto. Dominei, vou botar no piloto automático aqui de noite, fazer uma soneca, vou chegar lá no outro dia, tranquilão. Aí começa a navegar o barco no piloto automático, aí de madrugada, tempestade, onda, tá ligado? Filme de tempestade, aquelas ondas gigantes. Começa a dar, tu acorda aqui, ó, meu Deus, o que tá acontecendo? Que porra é essa? Tem 2 posturas que tu pode ter. E aí são as 2 posturas que as pessoas têm hoje em dia. Ou tu vai sair gritando, meu Deus, por que eu não vi a previsão do tempo? Olha essas ondas, ó céus, por que essas ondas estão acontecendo? Alguém para essa tempestade, alguém para essas ondas, meu Deus, o que tá acontecendo? Ou tu entra em desespero, e aí tu pensa, meu Deus, essas ondas, puta que pariu. E aí vai lá pro teu barco, começa a tentar mirar o barco pra cortar as ondas, começa a tentar tirar peso do barco, ou adicionar mais peso, ligar um motor diferente, hastear a vela. Cara, o que tá acontecendo é que as pessoas estão no meio da tempestade, olhando pras ondas e dizendo assim, fudeu, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Numa transição de carreira, a pessoa só consegue olhar pras ondas. E se vier uma onda, meu Deus, e a outra onda vai inundar o navio, a gente vai, sei lá, vai naufragar. E aí o que acontece? Tu perde o controle, tu perde a direção. Depois que a tempestade passa, se tu ficou olhando pras coisas que tu não controla, tu vai naufragar ou tu vai estar à deriva fora da tua rota. Agora, se tu foca no que tu tem controle, mesmo em meio à tempestade, a chance de sobreviver é maior. Então, respondendo a tua pergunta, num momento de crise, numa troca de emprego, no término de um relacionamento, no momento de pandemia, olha pro que tá na tua mão e foca nisso. É o melhor que tu pode fazer. Porque quando a tempestade passar, tu vai estar conectado com aquele teu caminho. Tu não vai estar perdidão. Sim. Porque a gente não sabe se a gente vai conseguir vencer a tempestade ou não. Isso não muda que a tempestade está acontecendo. É o que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma puta de uma tempestade. Então, a gente não sabe, na real, o que vai acontecer. Mas não tem o risco da pessoa botar uma coisa que é o que a pessoa tem controle e não tem controle, né? Não tem risco dela botar uma coisa no controle onde ela não tem controle. Não vai ser uma coisa ruim. Tem, por isso que essa estratégia tem que ser feita com muita calma. Com coerência. E de preferência com alguém... Quando tu faz isso assessorado por alguém que conheça mais dessa técnica, tu vai conseguir definir, porque às vezes tu acha que tu pode controlar, por exemplo, o pensamento. Não pode controlar pensamento. E aí, por isso que tem o segundo passo. O primeiro passo é tenho controle ou não tenho controle. O segundo passo é 3 maneiras de amenizar o que eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre as ondas do mar numa tempestade. Como que eu amenizo isso? Cara, talvez ligando um motor extra, eliminando peso, mandando todo mundo botar um cinto e eu mirando o barco naquela direção que eu preciso ir para cortar as ondas. Eu amenizo, mas eu não paro as ondas. Entende? Sim. Então essa reflexão tem que ser muito verdadeira, muito real. Né? Numa troca de emprego, tu não tem controle sobre se a empresa vai falir no mês que tu entrar. Bem na minha vez, faliu. Porra. Não tem controle. É bem que tu falou, né? No momento que parte da decisão ser de um terceiro e não só teu, tu não tem o controle. Exatamente. E aí tu tem que trabalhar com essa incerteza, trabalhar com o quanto isso vai te afetar ou não e tomar consciência. Tem gente que olha para cenários de incerteza e prefere recuar. E tá tudo bem, é uma decisão da pessoa. Não existe um jeito certo ou errado, mas existe um jeito que tu vai conseguir ter um controle maior da situação. Onde tu já antecipa. Não, então me preparei, eu tenho, sei lá, 6 meses de caixa para aguentar caso eu seja demitido. Entende? Aí tu começa... Como que eu posso amenizar o medo de ser demitido? Porra, eu preciso me preparar financeiramente, eu preciso me preparar emocionalmente, eu preciso me profissionalizar mais, eu preciso, quem sabe, ter uma renda extra, alguma coisa. Eu preciso me preparar para isso, porque é isso que tá no meu controle. Porque eu não sei. O cara disse para mim que eu vou ser sucesso ali na empresa.
mas daqui 2 semanas acaba o relacionamento do cara, o cara tem que fazer divisão de bem, ele tem que vender a empresa. E aí? E hoje, Não tem controle sobre isso. e hoje no Brasil ter um poder aquisitivo, um valor, como é que é? Um dinheiro sobrando na tua conta pra te ficar tranquilo caso seja demitido é difícil. Porque hoje em dia tem gente que vende almoço pra jantar, né? É. Então, Infelizmente, sim. é bem complicado. Eu acho que, aproveitando, tu tem 3 anos na cidade, correto? Tu falou que faz 3 anos. Então, praticamente metade do tempo que tá na cidade foi sem pandemia e metade com. É. Como é que tu viu essa diferença desde que começou a pandemia pro tempo que não tinha? Tu diz assim, do grau de pessoas de ansiedade ou como Do foi grau, na minha a no meu quantidade, a trabalho? intensidade. Cara, simplesmente dobrou. Dobrou. É como eu falei. Pessoas que não tinham ansiedade começaram a ter, e pessoas que já tinham foram para um nível maior. Completamente maior. Inclusive, eu atendia somente presencial, né? Eu não fazia atendimento online. E quando entrou a pandemia, eu dei uma surtada. Não sabia Porque, como. cara, imagina, minha única fonte de renda é o meu trabalho como terapeuta. Uhum. E eu fazia anúncio e tal pro consultório. Tudo pro consultório. Sim. Então, atendimento presencial. E aí, do nada, fecha o consultório. Todos os clientes que tinham naquela época falam assim, ô Henrique, cancela aí. Porque normalmente eu faço o pacote de sessão, a pessoa paga antecipadamente por um processo. Né? Cancela aí, Henrique, não vou mais fazer. Tô morrendo de medo. E aí o meu caixa se foi, né? Foi. Caraca. E eu, caraca, o que eu faço? Vou prospectar mais clientes. Não posso atender. Caramba. E aí eu comecei a olhar para online. E aí na minha cabeça não funcionava online. Não, terapia online, que isso? Tem que estar no tete a tete. Consigo ajudar as pessoas pessoalmente, consigo influenciar mais, entender mais, acolher mais a pessoa pessoalmente. Tava completamente errado. E aí, quando eu comecei os primeiros atendimentos online, depois de passar por um momento de crise punk, aí, 6 meses, dureza mesmo, se eu não tivesse minimamente preparado e não tivesse o apoio da Ana, minha esposa, cara, não tinha passado, tinha dado uma... Foi o segundo momento que eu dei uma surtada, né? Porque tava indo muito bem, aí, puf. Deu nada, né? E aí eu não acreditava no online, então ele não era uma realidade pra mim. Como né? é que foi adequar pra ti daí? Adequar? Pra Cara, ter essa transição do presencial pro... Eu tive que começar de algum jeito. Então, alguns clientes que eram do presencial mantiveram e começaram a fazer online. E aí eu comecei a... Cara, era chamadinha de vídeo no WhatsApp, de fone, tipo em casa. Ou às vezes ia no consultório e fazia de lá, né? E aí eu fui vendo. Aí, com alguns clientes, a gente começou a sair do platô que tinha atingido a terapia e começou a ter resultado melhor no online. Eu comecei a pensar assim, porra, que estranho, cara. No presencial a pessoa não estava conseguindo se permitir tanto quanto ela tá no online. Ou seja, ela começou a progredir mais na terapia online, o que não fazia muito sentido pra mim, porque eu não acreditava que isso funcionasse. Mas ela tava num ambiente conhecido também, né? Exato. Aí o que aconteceu? Eu percebi que em casa, no canto da pessoa, na familiaridade dela, ela se sente mais segura pra abrir o que tá acontecendo. Quando ela fala pra uma câmera, ela não sente... Quando ela tá falando pra câmera e sabe que eu tô do outro lado da câmera, ela sente menos vergonha do que quando ela tá bem na minha frente, se expondo completamente. Sim. Né? Então, eu percebi que a terapia online, no meu caso, seguramente deu muito mais resultado do que a presencial. Eu pensei, que loucura. Aí eu comecei a estudar estratégias para ampliar o atendimento online. E aí, cara, o negócio começou a virar. Cara, lógico que eu virei muitas madrugadas aí estudando estratégias online, fazendo página de venda, fazendo site, fazendo coisas que eu nunca tinha parado para fazer. Eu até tinha assim, um dia eu vou fazer uns atendimentos, um dia eu vou fazer um curso, esse negócio de infoproduto, essas coisas que tem hoje em dia, né? Uhum. E eu meio que fui obrigado a aprender a fazer. E aí o negócio foi fluindo. Aí nesse meio tempo, num anúncio que eu fiz, apareceu um cara, me mandou uma mensagem assim, cara, tua página de vendas tá uma merda. Dá pra fazer bem melhor. Caraca. Teus anúncios estão zoados, dá pra fazer bem melhor. E foi trocando uma ideia. Mas o cara veio com uma crítica construtiva, não chegou só pra... Isso. Ele chegou e disse, cara, dá pra fazer melhor. Quis entender como eu trabalhava, né? A grosso Sim. modo, foi isso que ele quis dizer. Sim. E eu orgulhosão, disse assim, não, beleza, conversei com o cara, e aí fui lá e peguei... Foi nada. Fui lá e eu fiz tudo que ele apontou como melhoria, em vez de eu pagar pra ele fazer, né? Uhum. Aí beleza, aí não fechamos naquele momento, eu segui, aumentou um pouco o faturamento, melhorou a quantidade, e aí o cara veio de novo.
que é o Douglas, né? Que hoje é o meu sócio praticamente. Que e aí cara. ele falou, cara, dá pra fazer muito melhor. Aí a gente acertou uma proposta. E aí, cara, eu saí em... Cara, do mês de março, do início da pandemia pra cá, eu saí de 1.100 seguidores pra 18 mil seguidores. Eu saí de um faturamento, tipo assim, metade do que eu tinha pra o dobro do que eu tinha dentro do online. E atendendo gente do Brasil todo, cara. E eu pensei assim, caramba, eu tava completamente errado. Então, hoje, se eu quiser, eu posso reabrir o consultório, mas eu não vou. Hoje, Não vou, voltando à não pandemia, quero. tu vai continuar só online. Só online, cara. Porque eu descobri que além de atender online, eu posso atender pessoas da onde eu estiver, eu posso estar em qualquer lugar. As pessoas podem estar em qualquer lugar. As pessoas que fazem online desmarcam menos, porque ela pode fazer da cozinha da casa dela, se ela quiser. Ela não tem que vir enfrentar o trânsito até o meu consultório. Eu consigo atender gente do Brasil todo. Consigo entrar na casa das pessoas, ou seja, tem cliente que me mostra a família, mostra a casa, ou seja, cria um vínculo muito maior, a pessoa evita menos, a pessoa se sente mais dentro do processo, é só benefício. E além disso, no online eu tenho a oportunidade de criar projetos para mais pessoas, que nem os projetos que eu já criei. Hoje eu tenho a Jornada dos Guardiões da Mente, que é uma jornada de superação da ansiedade feita em grupo, que tem um resultado incrível. A gente acabou de encerrar uma turma e foi, cara, demais. Tem o Alivium, que é uma plataforma de assinatura que eu tenho, que a pessoa, toda semana, toda quarta, 19h30, tem uma sessão de hipnoterapia para aliviar o que tá sentindo. Individual? E é em grupo. Em grupo? É eu guiando, mentorando uma sessão em grupo. Então, assim, o alcance que tem é muito maior. Eu pensei, cara, se eu ficar no consultório, eu vou estar reservando os resultados que eu tenho a um número de pessoas muito pequeno. Eu consigo abrir isso a um número de pessoas muito maior. E aí entra em contato com a minha missão de vida, que é fazer com que as pessoas consigam sentir na pele o que eu senti. Que é essa ruptura de algo que... Nossa, a bateria vai. Tchau, Instagram. Tava boa a conversa aí, mas vou ter que largar. Tchau, tchau. Tô sem bateria, pessoal. Beijo. Até depois. Vou compartilhar aqui depois pra eu ver. Cara, eu ia até te perguntar, agora tu falou. Caraca. A ideia de fazer. Tava cheia a bateria, liquidou. A ideia de fazer em grupo não é meio. Eu queria dizer, não é meio ruim. Porque, tipo, geralmente quando a gente vai querer consultar, a gente acaba querendo, tipo, ser. Tipo, eu Claro, e tu aqui. claro. São propostas completamente diferentes. É. O processo em grupo, ele tem um viés mais voltado pro alívio. E para você sentir alívio de ansiedade, você não precisa necessariamente me contar o que está acontecendo. Através de uma estratégia, né, usando hipnose, a gente consegue provocar o alívio da ansiedade para muitas pessoas ao mesmo tempo. Sim. E quando eu faço a jornada dos Guardiões da Mente, por exemplo, que é em grupo, aí as pessoas têm espaço para posicionar o que estão sentindo, mas só entra quem está disposto a se expor também. Então, assim, é muito... Tipo, tu te importa de dividir o que está acontecendo contigo num ambiente controlado com outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa? Me importo. Então beleza. Então não é pra ti. Então hoje eu tenho o individual, eu tenho a jornada, que é um processo de superação em grupo, e tenho o Alivium, que é só pra quem quer aliviar. A pessoa não precisa nem aparecer na câmera, ela só está lá no Zoom, logada, de fone de ouvido, e cara, incrível a experiência. Incrível. E aí, cara, a gente vai crescendo, aumentando o leque de opções, né? Mas tem algum limite que tu vê de quantidade de pessoas que vão fazer por sessão? Pra não ficar muita gente e Cara, acabar tendo problema? É que não tem como ter problema. Porque a pessoa não... no Alivium, por exemplo, a pessoa não comunica. Ela comunica comigo através do chat. E a maioria das pessoas que já entram nesses processos, elas entram pela hipnoterapia, pela experiência. Ela não entra pra ela querer falar. Sim. Então não é um processo terapêutico convencional. É um processo passivo pra pessoa. Ela entra, coloca os fones, assiste, responde, brinca, fala, mas digitando. Aí na jornada dos Guardiões da Mente, aí sim, a gente tem que ter um limite de pelo menos 50 por turma, mais que isso não vai. Entendi. Né? Mas respeitando a limitação de cada um. Agora, o ideal sempre é fazer individual, só que nem todo mundo pode, né? Sim. Nem todo mundo tem condição financeira de fazer também. E o tempo também é complicado pra todo mundo, né? Também. Então, cara, não pretendo voltar presencial. Só, tipo assim, casos muito específicos, né? Como já teve, de cliente especificamente me pedindo, cara, Henrique, tem como fazer presencial pra mim? Mas, né? Então depende muito de cada caso, mas faz um tempo, inclusive, que eu não faço uma sessão individual. E, cara, o resultado pra mim foi melhor, né? O resultado não só de captação de clientes, mas o resultado da terapia mesmo. Eu fiquei muito surpreso. Fiquei, cara,
Não faz muito sentido pra mim, né? No que eu acreditava. Mas eu entendi essas variáveis, né? Fazendo a pesquisa também com as pessoas, elas me disseram: Henrique, eu posso entrar no meu carro aqui e falar o que eu quiser pra ti e desligar. Tu mora em Porto Alegre, eu moro na Bahia. Entende? Caraca. Não tem tanto peso. Tem muita gente de cidade pequena que as pessoas se conhecem, o cara não pode fazer terapia com o psicólogo, porque o psicólogo conhece todo mundo da cidade, aí tem a chance de falar, entende? Então, cara, a internet tá aí pra isso, pra gente poder explorar de uma maneira positiva, né? Com certeza. Cara, eu tenho uma questão aqui que a gente até conversou já algumas vezes. Vou no cafezinho. Acho que tu vai ter que botar pra esquentar daí, porque deve ter já... Será que não segurou? Não, acho que não. Ah, vamos Ai. Qualquer coisa o cara bota pra gente ali no... eu já me preparo pra um gole de café. Precisa? Geladinho, já. Tá geladinho, Bota pra assisti. gente ali no micro, por Pode favor, ser? Thomas. Aí. É questão de comodidade Muito obrigado. das pessoas só quererem ver aquilo que elas conhecem ou que elas se familiarizam. 30 segundinhos. Valeu. Porque as pessoas hoje, por exemplo, a gente tá conversando contigo, que é terapeuta, a gente conversa com músico, conversa com artistas, desenhistas, né? Excelente artista. E a gente vê que, tipo, as pessoas que se interessam por exemplo, rap, dificilmente vão escutar rock, né? Alguns sim, alguns não. Mas isso é tudo por questão de comodidade, que elas não querem conhecer coisas novas. Né? Isso atrapalha muito. E é uma coisa que a gente até conversou, que tu comentou, que tu tem o teu canal no YouTube, e aí tu fez um vídeo falando sobre terapia e um outro comentando sobre Big Brother. E o do Big Brother tem, sei lá, 20 mil views, e o teu, que é do teu trabalho, tem 100 views, vamos supor. Não sei quantos tem, mas mais ou menos essa diferença, né? O que tu vê em relação a isso? Por que as pessoas se apegam tanto àquilo que elas... se acomodam tanto naquilo que elas já conhecem e não procuram algo novo? Cara, muito obrigado. Vai dar uma volta, né? Uma excelente pergunta. É muito confortável a gente ficar confirmando que aquilo que a gente gosta é bom, que aquilo que a gente acha tá certo. Inclusive, as redes sociais, a internet trabalha assim, né? O algoritmo sempre te mostra mais daquilo que tu já segue. É a busca da validação, né? Isso, viés de confirmação. Então, tu tem a tendência de ficar defendendo aquele ponto e tu é influenciado a achar que tu realmente tá certo sobre aquilo. Então, existe lá a questão do pertencimento, das pessoas quererem participar de um movimento, de uma coisa, isso é natural da humanidade, né? Sempre foi assim, sempre vai ser. Mas existe essa barreira a pessoa chegar e falar pra ti: não, tu tá errado, o que tá em alta mesmo é o rap agora, não é o pagode. Da pessoa: não, mas peraí, né? Tudo que eu vejo, tudo que eu acompanho fala de pagode, eu nem sabia que o rap tava em alta, caramba, por exemplo, né? Então, esse viés de confirmação faz com que tu te vicie naquela sensação de que tu tá certo, porque a sensação de que tu está certo significa que tu tem um papel no mundo, que tu é coerente, então a pessoa acaba querendo mais daquilo. É simples. Então, se tu vai pesquisar sobre as pessoas que assistem Big Brother, por exemplo, a maioria, grande número das pessoas que eu atendo também assistem Big Brother. Então é um público muito parecido. Pessoas em geral que sofrem de ansiedade, também um grande público assiste Big Brother. Não tem julgamento nenhum em relação ao Big Brother. Mas olha que loucura. Um vídeo meu ensinando a pessoa a sair de uma crise de ansiedade em menos de 10 minutos. O recorde de visualizações, 1.100 visualizações. Já tem, sei lá, meses esse vídeo. Aí eu fiz um vídeo reagindo a um momento polêmico lá, que era a piada do Rodolfo lá com o João sobre o cabelo e tal. Sim. Eu fiz um vídeo, botei assim: terapeuta analisa piada. Aí a ideia era eu dizer se foi racismo ou se não foi racismo. Eu dar minha opinião pessoal. Cara, 60 mil views. 60 mil. Caraca, absurdo. Eu pensei assim: putz. Vai ter um corte então, terapeuta. Só pra conseguir ver se chega a isso. Foda. Terapeuta diz que viraliza, falando de viralização, fazer um plot twist. Assim, mas vamos resumir então essa questão dessa tua análise. Tu acha que foi racismo? Aquela piada do... Não. O momento que ele fala, eu acho que não foi. Tu acha que Só foi... que pode dizer que aquela coisa tá incrustada nele sem ele perceber.
Mas o momento exato em que ele faz a piada, eu não vejo racismo ali. Eu acho Porque se tu depois vê o meu vídeo, pô. Eu analiso o frame do que tá acontecendo ali. Na real, ele tava fazendo uma piada com o Caio, que é careca, velho. Sim, né? Eu acho que tem dois momentos errados. Eu acho que o João ter... Como é que é? Overreact? Ter reagido... Reagido acima do esperado. Ter reagido acima do esperado, né? Do que precisaria. Foi um erro, né? Ok, ele passou por traumas, não que seja realmente um erro. Mas o erro dele foi não ter falado isso pro... Como é que é o nome do cara? Rodolfo. Pro Rodolfo. Eu acho que foi um erro ele não ter falado pro Rodolfo. Não gosto disso e tal, tudo bem. E ter só falado naquela questão das intrigas lá, que eu não sei muito bem como funciona. Só que eu também acho que o Rodolfo errou no momento que ele tentou comparar o cabelo do cara, do João, falando, eu tenho amigos, eu tenho um tio que tem esse cabelo igual. Ao invés de, não, tá, tudo bem. É que aí entrou num processo de remoer a situação, o cara querer se defender de uma maneira burra. Porque ele poderia só ter falado, se tu se ofendeu, me desculpa. Isso, eu concordo plenamente. Né? Eu acho que os dois erraram de algumas maneiras. Concordo plenamente, ele tentou se justificar. Exatamente, no momento que o João... Não é um problema o João ter se ofendido, porque a gente não sabe o passado do João. Né? E, inclusive, é isso que eu falo no vídeo, que o João sofreu tanto com isso, velho, que eu vi aquela piada pra ele, na hora já... Deu um soco, né? Foi um soco. De novo, ele trouxe tudo à tona. Então, ele se sentiu desconfortável, e aí tem várias teorias. Teorias de que ele usou isso pra poder tirar o cara, teorias de que ele guardou o que tava sentindo pra falar depois de propósito. Tem várias teorias aí, depende, a gente nunca vai saber, né? Mas eu acho que é o grande problema hoje das pessoas, que é a falta de comunicação, né? Total. Que eu acho que é por isso que o podcast é tão importante, porque hoje tem a carência da comunicação. Né? Por mais que tenha rádio, TV, né? O vídeo pra caramba no YouTube. Sim. Só que as pessoas mais querem escutar só aquilo que elas realmente querem escutar. No momento que elas escutam, que tu fala pra alguém algo que ela não espera ou que não quer ouvir, ela simplesmente desliga. Não tá nem aí pra ti. Total, exatamente. E o que vale a reflexão, que eu trouxe a reflexão no vídeo é a piada em si não é o grande problema. O que ocasionou todo o problema foi o significado que o cara deu pra aquilo, baseado na experiência dele, que deve ter sido uma grande merda pra ele ter reagido daquele jeito. Pois a é. gente não tem como saber. Sim. Entende? Então, assim, é uma questão muito individual. Agora, se tu analisar friamente o contexto da história, cara... Eu entendo totalmente. Cabe concordar e discordar, óbvio. Né? Cada um vê aquilo de um jeito também. Como eu disse, eu entendo totalmente ele ter ficado daquele jeito, porque ele tem um motivo, só que eu acho errado ele não ter falado com o Rodolfo na hora. Isso. Assim como o Rodolfo errou na hora de não ter pedido desculpa. Sim. Ele tentou justificar. A pior coisa que a gente pode fazer é tentar justificar. Cara, desculpa, não sabia que isso poderia te fazer mal, errei. Pronto. Exatamente. Foda. Mas é polêmico, né? E aí, cara, eu pensei, eu vou começar a fazer vídeos reagindo a outras coisas. Eu comecei a fazer. Pra tentar, porque daí eu pego essa pessoa por esse tipo de conteúdo e coloco lá como um vídeo recomendado sobre ansiedade. Sim. Então eu tô produzindo conteúdo sobre ansiedade, com frequência, e análises também. Com certeza, de situações que se encaixam, né? Daí que nem a polêmica lá da história do menino Henry, lá, aquela palhaçada que aconteceu, analisei um trecho lá que um psiquiatra fala e tal. Deu um pouco mais de views, deu, mas não bateu Não bateu Big Big Brother. Aí eu tentei repetir, né? Tentei fazer um outro falando de BBB também, mas não deu a mesma. É o timing, né? Às vezes o cara acerta, assim. Que ele também, não é só porque as pessoas só se interessam pelo bebê, é porque tu deu a sorte de repente, na hora de tu botar o vídeo, as pessoas estavam pesquisando sobre, né? Então também tem jogo de palavras, tem o momento certo. Sim. E claro, é legal porque, consegui fazer um vídeo e ter mais views, mas é meio tipo, o canal cresceu um pouquinho, saiu de 900 e poucos, que tava pra 2.000 seguidores. Caralho. Conseguiu dar o time de visualização pra monetizar o canal, né? Que massa, então, porra, deu uma quebrada, assim. Pô, legal. E aí agora eu tô usando a estratégia de fazer mais análises, periodicamente, vídeo bem curto, direto, pra tentar pegar essas tendências, trazendo um conteúdo que conecte com o assunto e produzindo bastante conteúdo de ansiedade, né? Com certeza. E, tipo, tem muito programa televisivo, assim, que
que tu consegue utilizar, porque é onde a gente vê pessoas e onde várias pessoas assistem as pessoas fazendo coisas que acabam saindo da zona de conforto delas. Porque geralmente nos programas de televisão, geralmente é isso, né? Tipo, pô, tu bota um monte de pessoa numa casa só, o que tu espera que aconteça? Conflito, né? Meu, a pessoa sem estímulo nenhum. Sem nada. Só pessoa. Não tem TV, não tem... Imagina. Imagina. É só distorção. As coisas... Isso também justifica a reação dele, né? Nessa situação. Ali, a emoção tá à flor da pele. Exatamente, pra onde o cara vai, dizer, fugir, entre aspas, sabe? Se a gente, em pandemia, tá quebrando cabeça pra viver com o pessoal da nossa família, imagina com desconhecidos. Sim. E com vidas completamente diferentes, né, velho? Tá louco. Cara, tu ia falar uma coisa? Perdão. Não. Tu tem algumas perguntas que tu chegou a mandar naquela caixa de perguntas? Vamos ver. Pra tirar as dúvidas do pessoal? Porque a gente tem, mas é tipo tudo a mesma coisa. Daí a gente fazia uma só. Show? Vocês querem cookie, gente? Quer pegar um cookie? Esse aqui é tô de boa. doce de leite. Muito obrigado. Cara, tinha uma coisa que eu queria perguntar também, mas aí eu acho que, na verdade, é uma pergunta que... Eu tenho perguntas aqui sobre ansiedade especificamente, né? São, tipo, coisas muito específicas de ansiedade. Tu quer responder aqui pro pessoal? Aproveitar que... Cara, pode ter dúvida de mais gente, né? Pode Por ser. exemplo... Mas perguntem vocês primeiro o que tem de pergunta aí. Daí depois a gente passa pra basicamente como vencer... qual é a melhor forma de vencer a ansiedade. Porque eu acho que cada pessoa tem um jeito de superar, né? Por exemplo, pra melhorar a ansiedade, inspira, pausa, respira, né? Pra mim não funciona, porque eu começo a ficar mais ansioso. Tipo, eu fico ansioso nesse ponto de que, sabe? Não é pra mim. Aí eu não sei, tipo, se não funciona isso pra mim, mas funciona pro Roger. O que eu faço? Beleza. Primeiro, se tu faz a respiração diafragmática, que é aquela, puxa o ar pelo nariz contando até 4, segura contando até 2, solta o ar contando até 6, e tu piora, é porque tu tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Não tem como se sentir pior fazendo essa respiração. Eu me sinto pior. Eu me sinto ansioso. Porque faz errado. Tá, isso é normal. Porque é tipo fazer podcast. Então, primeiro foi de um jeito, segundo foi de outro, terceiro de outro, já tá no 12º. Vai pro 12º. Esse aqui vai ser 14º, eu acho. Eu acho que é o 14º. Esse é 14º. Não. Tem a Cristal agora, aí tem o Luí, 14º esse aqui. Cada experiência que tu tiver vai ser diferente e com a tendência de ser mais confortável. Salvo exceções de acontecer um imprevisto. Sim. Então, tu tá acostumado a respirar sem pensar. Sem pensar. A respiração é uma coisa vital que a gente não precisa pensar para respirar. Mas se tu quiser pensar para respirar, tu consegue respirar com esse. Agora se tu tentar aprender a respiração ficar vermelho, igual a pessoa criança faz de vez em quando, as paradas assim. Então, ela é um comportamento inconsciente até que seja consciente. Aí tu passou a vida toda respirando de boa e chega um cara e fala pra ti assim, não, puxa o ar pelo nariz contando até 4, segura o ar contando até 2, solta o ar contando até 6. É lógico que tu vai ter dificuldade pra fazer isso no início, porque, cara, é a primeira vez que tu tá controlando a respiração. E a pessoa que sofre de ansiedade já começa a pensar, não, mas isso não vai servir pra porra nenhuma. E aí já começa o próprio pensamento a afetar no comportamento. Então, quando tu começa a entender a estrutura daquilo, tu começa a progredir. Então, a respiração é uma coisa que tem que treinar. Tem gente que tem que reaprender a fazer esse tipo de respiração para ter resultado. Tem gente que tem... Eu tenho lá o protocolo PROI, que é um protocolo de 4 passos que tira qualquer pessoa de uma crise de ansiedade em menos de 10 minutos. Só que não vai dar certo na primeira vez que tu fizer. Tu tem que praticar aquela técnica no momento em que tu não tá sentindo ansiedade, para quando tu sentir ansiedade, tu conseguir dominar. Então, como que uma pessoa supera a ansiedade? Ela precisa identificar as causas daquilo, porque senão ela tá só abafando o sintoma. Vai ajudar, mas não vai resolver. Então precisa localizar e tratar as causas. Precisa desenvolver novas habilidades mentais, é jeito de pensar, é como lidar com o pensamento. Tem a técnica do painel de controle, tem um monte de outras técnicas para tu começar a trabalhar o teu pensamento diferente. E novos jeitos de lidar com a emoção. Como que eu lido quando eu tô com medo? Começar a desenvolver isso. Sem isso, vai ser cobertor de... Como é que fala? Cobertor que puxa pra cima e destapa a perna, se tu puxa pra baixo. Tem um nome aí, um ditado antigo. Ou seja, não vai ser efetivo. E o que a maioria das pessoas busca são soluções que não são tão efetivas. Entendi. Então,
numa crise de ansiedade, a pessoa tem que saber o que ela tem que fazer. Porque eu não consigo tirar ninguém de uma crise de ansiedade, nem tu, nem ninguém. É só a pessoa que consegue se tirar da crise. Por isso que a pessoa fala calma e pra outra pessoa não faz sentido aquela calma. Tipo, porra, tu não tá vendo que eu tô morrendo? Calma nada, caralho. Geralmente É a pior isso. coisa que pode falar, é calma. Então, assim, se a respiração não funciona pra ti, o que a respiração faz? Ela ativa o sistema parasimpático. O sistema parasimpático é uma parte do sistema nervoso responsável pela sensação de relaxamento. Então, quando a gente está em ansiedade, a gente ativa o sistema simpático, que é o sistema de alerta. Pupila dilata, respiração fica curta e acelerada, coração acelera, descarga de adrenalina, cortisol, estresse, tá? Quando tu faz a respiração diafragmática, tu ativa o sistema nervoso parasimpático. Não importa o que tu esteja pensando. Se tu faz ela corretamente, e aí precisa de treino para isso, tu ativa o parasimpático e o teu cérebro não enxerga sentido em continuar te despertando aquela reação de luta ou fuga. É como se tu hackeasse, tu interrompesse o ciclo da ansiedade. É como se o cérebro pensasse assim, se o neon, se o neon tá respirando desse jeito aqui, ele não tá em perigo. Não faz sentido. Se ele tivesse em perigo, ele ia ter que tá mais ofegante. Se ele tá respirando, se ele tá conseguindo controlar a respiração, é porque ele não tá em perigo. Aí a tua crença, o teu pensamento começa a questionar a resposta do teu corpo. Entende? Então, tu vence o pensamento através da fisiologia. Então, a respiração diafragmática funciona pra todo mundo, cara. Só tem que aprender a fazer direito. É igual tu entrar pro corpo de bombeiros, ler um livro sobre como apagar incêndio e nunca ir nos treinamentos. Sempre dá um jeito de escapar. Aí o que vai acontecer quando for num incêndio de verdade? Ou tu vai morrer queimado, ou tu vai fazer merda. Não vai entrar, vai ficar com medo, porque tu nunca Vai enfrenta. morrer queimado fazendo merda. É, provavelmente. Por quê? Porque não treinou, não foi. Então, esse, inclusive, cara, é um dos maiores desafios do processo de terapia para superar a ansiedade. Fazer a pessoa entender que ela precisa mudar um pouco a maneira com que ela lida com as coisas. Sim. É foda. Tem outros jeitos? Tem. Mas não vão ser tão efetivos, tão rápidos. Tem um monte de técnica que funciona para um grupo de pessoas e para outro grupo não funciona. Essas técnicas eu nem vou atrás. Eu preciso testar e validar o que funciona mais. E eu te afirmo com certeza, cara, a respiração diafragmática é questão de treino. Se tu treinar, cara, tu vai incorporar na tua vida pro resto da vida. E aí, inclusive, o protocolo que te tira da crise de ansiedade em menos de 10 minutos, ou de uma crise de pânico, ele começa com a respiração. Cara, sem a respiração, tu não sai da crise de ansiedade. Porque a maior queixa das pessoas que sofrem de ansiedade é a falta de ar. Só que, na verdade, nenhuma delas tem falta de ar. Elas estão hiperventilando. Tá respirando muito rápido, curto e acelerado. Aí ela tem a sensação que ela quer puxar o ar, mas o ar não vem. É uma sensação. O racional diz assim, acabou o ar, velho. Tô sem ar, é Covid, fudeu. Só que a respiração tá curta. A respiração tá curta e acelerada, porque o coração tá acelerado. Então, aí que começa o problema da ansiedade. Ela teve o pensamento que disparou o medo, aí do nada, ela nem se ligou nisso, do nada ela começa a sentir o sintoma e pensa, ih, o coração acelerou. Que porra é essa? Será que eu tô tendo ataque cardíaco? Ih, falta de ar, ih, vou morrer. É mais ou menos isso, em milésimos de segundo, velho. E aí ela começa, cada vez mais o pensamento gera medo da morte. Cada vez mais o pensamento conecta no medo, cada vez mais o corpo tenta se defender. E quando o corpo tenta se defender, a pessoa acha que ela tá morrendo. Mas na verdade ela não tá morrendo, ela tá se defendendo. É muito louco. É foda. O que tu acha sobre meditação? É foda demais, cara. Indico pra todo mundo. Pra todo mundo? Meditação e hipnose conversam. Só que tem tipos e tipos de meditação. Tem meditações filosóficas, tem meditações com viés religioso, tem meditações de momento presente, como mindfulness, por exemplo. Sim. Então, assim, é indicado pra todo mundo, cara. Não só pra quem sofre de ansiedade. Porque a meditação é uma das maneiras de desenvolver habilidade mental. É muito importante isso, cara. Eu acho que eu aprendi muito a respirar, tipo, a respirar direito por causa de meditação. Porque querendo ou não, um dos primeiros passos que tu aprende sobre meditação é respirar, né? Exatamente. Aí, tipo, não, aí acho que na real a primeira parte é a mais difícil, que é ficar sentado parado, tá ligado? Aí tu aprende que tu não tem como tu deixar a tua mente vazia. Tu tem que tentar pensar mais devagar, mais. Tu já mais viu atenção. o documentário que tem no Netflix do Headspace? Não, acho que não. Ele dá uma explicação sobre meditar muito foda. Não é um novo que É saiu um novo. agora. Eu vi o primeiro Vou dar uma episódio. olhada Tu agora, viu a não explicação sabia que ele disso. dá? Tu lembra da explicação? Não. Ele para pra... Tipo assim, imagina que você tá sentado
Fecha os olhos agora, ou de olhos abertos, né? Imagina que tu tá sentado num lugar verde que tem vista para uma avenida. É mais ou menos assim, não é bem assim, né? Mas é mais ou menos. Imagina que essa avenida passa vários carros. Imagina que essa avenida é a tua mente. Imagina que cada um daqueles carros é um pensamento. O que, na maioria do tempo, nós, seres humanos, fazemos é, cada vez que um carro passa, sair correndo atrás desse carro e querer entrar nesse carro. Ou seja, pegar carona nos pensamentos. Metáfora perfeita. A meditação é parar, olhar para essa avenida, ver os carros passando e não e se cuidar ou se controlar para não querer sair correndo atrás do carro. Não é porque o carro passou várias vezes que você tem que ir atrás do carro. Às vezes esse carro pode ser um pensamento ruim e você vai se prender no pensamento ruim. Então a meditação é olhar para os pensamentos e saber que eles vão passar de lá para cá e tu tem a opção de olhar eles passando sem sentir absolutamente nada. E cara, isso casa direto com a hipnose. Genial, caraca, vou ter que assistir isso agora. É legal, só que eu não tava no clima no Muito dia. foda. A meditação que eu proponho para os meus clientes é uma meditação mega simples. O nome é meditação da vela. Pega uma vela, acende, coloca na altura dos teus olhos, cronometra. Fica 10 minutos olhando para a chama da vela. E deixa o pensamento rolar. Não bota música, não bota porra nenhuma. Silêncio. Foco total. Foco total. Por quê? Porque vai ter momentos na tua vida que tu vai precisar fazer uma coisa e vai ter um monte de outras coisas buzinando na tua cabeça. Tu tem que desenvolver a habilidade de conseguir focar naquilo que tu quer quando tu quer. Tu tem que conseguir ativar esse modo hiperfoco. Senão tu vira uma pessoa que começa e não termina. Tu vira uma pessoa que faz tudo pra todo mundo e não faz nada pra ti. E vira uma pessoa que se afeta com qualquer coisa. Tem gente que tá lá trabalhando bem, aí ouve alguém falar um negócio, a pessoa sai do assunto, perde todo o foco. E pra quem sofre de ansiedade, o pensamento é uma arma poderosa, negativamente ou positivamente. Então, é um dos primeiros passos que a gente desenvolve, a capacidade de tu ouvir uma vozinha dizendo assim, tu tá morrendo, e tu fala assim, cara, não tô morrendo. Eu tô bem, eu tô aqui, nesse lugar tem uma mesa, tem uma cadeira vermelha, eu tô com os meus pés no chão, eu tô seguro, não tem ninguém me apontando uma arma aqui, eu não tô morrendo. E esse pensamento que tá vindo aqui é um pensamento mentiroso. É um pensamento que quer me proteger, fazendo eu evitar as coisas. Então, olha o nível que chega. Tem até uma técnica que eu apelidei de técnica da neura, que é quando a gente dá um nome para esse viés catastrófico que nós temos. E quando a gente recebe esse pensamento catastrófico, a gente tende a interpretar ele como se ele fosse a gente, normalmente. Sim. Porra, tô muito negativo, cara, eu não era assim. Caralho, porra, só penso merda agora. E na verdade não é. É um eu instintivo que tá visando a sobrevivência, que tá te abastecendo de coisa ruim para fazer tu evitar. Porque isso é uma característica da mente mais profunda que nós temos. A nossa mente mais profunda é amoral, ela não tem moralidade. Ela não quer ser feliz, ela não se preocupa com isso, porque ela não sabe o que é isso. E ela quer o quê? Sobrevivência, reprodução da espécie. Então ela vai fazer tu economizar energia sempre, ou seja, não ter vontade de fazer nada quase nunca. Vai querer te manter em movimento, vai querer que tu coma pra caralho. Porque pra nossa mente, quanto mais alimento, mais energia. Quanto mais energia, mais vida. Ou seja, é uma porrada de estratégia mental pra deixar o cara numa cadeira sem fazer porra nenhuma. Por isso que é tão difícil instalar um comportamento novo, começar a fazer uma coisa com frequência. Porque o nosso cérebro enxerga aquilo como inútil. Caralho. É muito louco. E por isso que a gente se adapta a tudo. Até as coisas ruins, as coisas boas, é foda. Sim. Tem cara que ganhava vida muito bem, por exemplo, teve problema com droga, hoje mora na rua, e tu chega pra oferecer ajuda pro cara, o cara diz, meu, só me dá 10 aí pra eu tomar minha canha, minha cachaça e já era. Não quero mudar de vida. Por quê? Porque se adaptou àquilo, se acostumou. Né? Porque pra mente inconsciente, basta sobreviver. Se tu estiver te afogando em alto mar, e o teu pai botar a mão pra te pegar, cara, instintivamente, tu vai puxar o teu pai pra baixo pra botar a cabeça pra cima pra respirar. Foda-se que é o teu pai. Tu não vai conseguir raciocinar nessa hora. Tu vai agir instintivamente, sobrevivência. Cara, tu pode matar o teu pai afogado de sobreviver. Depois vai pensar, puta, olha o que eu fiz. Mas tu vai fazer isso, porque é instinto. Por isso que eu não consigo me sufocar, por exemplo. Eu não consigo. Por isso que pra eu conseguir, por exemplo, atentar contra a minha vida, eu preciso ser radical. Porque instintivamente eu não consigo. É muito louco. É uma parada animal, velho. Animal de instinto de animal. instinto animal, né? Que viagem. Caraca, É mano. uma viagem. É uma viagem demais. Viagem. Imagina ter essa conversa bêbado. Caralho. É, vai dar.
Loucurado. Foda. Parece que, tipo, pra te conseguir lidar com a ansiedade, parece que tu tem que entrar com um consenso com a tua voz da mente, sabe? É isso. Tu tem que Mas entender é. que existe uma divisão do teu eu racional, emocional, pro teu eu instintivo. Sim. Tu tem que entender que essa divisão é uma metáfora, né? Se tu vai analisar lá fisiologicamente o cérebro, não é dividido. Esse é o lado do eu racional. Não. Mas existe esse jogo. Porque tem um monte de coisa que a gente emocionalmente não consegue controlar. É que nem eu, do nada aqui, dar um susto no Neon. Mesmo ele vendo que sou eu que tô dando prepara. susto nele. Faz isso Não não. fui eu. Imagina, tiro uma água. Pô, daria um corte legal. Né? Porra, imagina. Mesmo tu sabendo que sou eu, tu vai te assustar e instintivamente tu vai proteger, tipo, normalmente a parte superior, a parte vital, normalmente. E depois tu vai, porra, sacanagem. Normalmente é assim quando a gente toma um susto de alguém conhecido. Porque a nossa parte instintiva é muito mais rápida que o racional. É só tu ver vídeo de pessoa tomando susto. O tempo que leva pra pessoa se assustar é milésimos de segundo. Tipo, o negócio bateu aqui e a pessoa fala assim... tipo, ela se contrai inteira e depois... Entende? Então, cara, a gente tem... O racional tem um delay. E o instintivo vai sempre obedecer. Principalmente bêbado. Delay Cara, maior. e com a bebida... Com a droga eu não tenho certeza se é assim, mas a bebida ela age diretamente no córtex pré-frontal. A pessoa que bebeu a ponto de cambalear, na maioria das vezes, quando ela meio que perde a consciência, ela acha que tá de boa. Então ela tá lá aqui, ó, torta, e ela acha que não tá torta. Tá natural. Por isso que tu vê, às vezes, o bêbado conversando, falando, eu te amo pra caralho, tá ligado? Aquelas paradas. Ele acha que ele tá normal, na real. Na cabeça dele, ele acha que tá... No outro dia ele não lembra. Mas ele acha que tá normal, mas não tá. Caralho. É foda, é bizarro. Falando em drogas, tem um negócio que eu mandei pro Roger hoje. Que é no Canadá, né? Não vou te entregar. Vou te entregar. Porra, o coração acelerou, né? Olha, tô saindo da minha zona de conforto. Eu vi umas reportagens que no Canadá eles estão usando cogumelos pra ansiedade. Caramba. Eles estão Depois usando me manda. manda. Eles estão usando microdosagens porque eles já fizeram estudos e viram que pra ansiedade é muito bom. Só que em microdosagens, né? Aham. E tem Legal. melhorado bastante. E tá liberado no Canadá pra usar só por causa devido de... só por causa devido, é foda. Mas por causa disso. Que Eu achei massa, muito louco. Que massa. Deve ter algum princípio ativo, algum composto lá que ativa o sistema parasimpático e diminui a resposta de ansiedade da pessoa. Falando já sobre drogas, dizem que todas as drogas são potencialmente prejudiciais e potencialmente remédios, né? Maconha, cogumelo, aquele... Como é que é? Ayahuasca? Agora é bem droga, né? Nossa, aí no chute. Não, mas é... Tem a ayahuasca, tem o rapé, que é É que não é separado. pó o nome que se chama, cara. Como é que é? Cocaína. Cocaína. Todos são potenciais. O problema é o modo de uso. É. Né? Só que os governos não liberam verba para estudo para saber o que é realmente. A diferença é que na medicação eles conseguem isolar somente o princípio utilizado para aquele fim benéfico. Maconha, tem o CBD. Né? Pessoas com Alzheimer, pessoas com Parkinson tomam CBD e Que melhoram. é um dos exemplos que eles conseguiram segmentar aquilo. Né? Exatamente, e aí falta estudo pro pessoal conseguir. Tu acha que falta verba para estudo para melhorar, por exemplo, essa questão de ansiedade, para vocês terem mais recursos, mais... Eu acho que, cara, eu conheço bem pouco, sinceramente, sobre essa área, sobre essa parte, mas eu acho o seguinte, os caras não querem parar de vender remédio, porque dá muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Dizem que o maior problema é justamente isso, as grandes indústrias, que são as farmácias... Tem medicação que se tu vai olhar o estudo científico por trás da medicação, os caras fazem lá um grupo de controle com a pessoa tomando a medicação, a pessoa não tomando a medicação e a pessoa tomando um comprimido placebo. Tem medicação que é vendida hoje em dia que tem a mesma eficácia do placebo. E às vezes igual. a pessoa pensa que tá tomando um remédio que tá melhorando porque o remédio é apenas um placebo. Tem e vende nome igual, pra isso, né? E vende igual. Aí, cara, é foda. É um assunto bem difícil. Delicado, né? Por isso que o caminho para superar a ansiedade é terapia mais outras coisas, dependendo de cada caso. Mas tem que cada ter caso, a terapia, cada caso, cara. né? Porque dentro da terapia tu consegue desenvolver e entender
Na real, a terapia é um grande espelho, né, meu? Tu te enxerga, tu consegue te olhar através do terapeuta, da terapeuta, né? Pelo menos esse é o princípio, né? Não adianta querer resolver algo se tu não tem nem noção do que exatamente tu quer resolver. Exatamente. Cara, vamos ter um outro papo. Espera um pouquinho? Ah, não, mas é que a nossa pergunta ali já... Já foi. Já foi. É que eram várias, só que tudo igual, entendeu? Vamos fazer... Tu faz a questão que a gente conversou pra fazer a... como é que é o nome? A hipnose com a gente? Aqui, ó. É que eu tava tentando lembrar aí. Eu falei pra ele, não tem nada a ver com isso. Não, mas é isso aqui, ó. É que isso me lembrou, é que daí eu lembrei do Pokémon Hipno, daqui é vendo a hipnose. Tá acabando a bateria aí? Então vamos despedir, depois a gente corta. E faz um corte com isso. Beleza, Pode ser? Posso? Não? Pode ser. Cara, futuramente a gente vai fazer o ao vivo. A gente chama de novo pra conversar. A gente vai bolar um negócio bem legal por quando a gente começar ao vivo. Beleza. Vai ser um prazer. Muito obrigado por vir, né? Cara, foi demais. Eu que agradeço, cara, a oportunidade. Falar sobre esse assunto pra mim é... Cara, eu viraria a noite aqui certo falando. Porque, cara, é o que eu respiro, é o que eu vivo todo dia. Então, pra mim é... Vai, quantidade de demais. perguntas que eu tô segurando aqui, porque eu fiquei tipo, já deve ter passado umas 4 horas aqui e eu não consegui perguntar tudo que eu queria falar ainda. Só antes de finalizar, então, diz 3 profissionais pra indicar pra gente botar depois na descrição da nossa conversa. Profissionais... Qualquer artista, pode ser terapeuta, pode ser artista Pode ser terapeuta, pode ser artista, pode ser cantor, pode ser o que for. Cara, Que tu acha legal aqui do Sul, pro pessoal conhecer. aqui do Sul... Pro pessoal conhecer. Pode ser até terapeuta. Cara, pode ser o Marcelo Ben, que é um cara aqui do Sul que mexe com hipnose. E ele, se vir aqui... Aí vocês... É que assim, ó, eu não sou o cara da hipnose de palco, que é a hipnose de entretenimento. Não curto muito, tá ligado? Que é essa hipnose de fazer as paradas, vou esquecer meu nome. O Marcelo, velho, o Marcelo é foda. Ele manja do Nessa negócio. parada aí, ele mexe com um tipo de hipnose diferente. Ele manja de tudo da hipnose como terapia, mas tem uma parada que ele faz que mexe demais comigo, que é a hipnose não verbal. O cara te coloca em outro estado mental sem falar nada. Apenas com um estímulo não verbal. Vamos ter que Então chamar. fica aí a dica. Agora tu para de fumar ainda. Né? Não, parar de fumar é de boa, cara. Se a pessoa tiver, tipo, afim de... realmente eu não quero mais isso. Uma vez chegou um cliente no consultório lá, sentou. Veio ele e a mulher, né? Daí a mulher ficou lá embaixo, ele sentou na cadeira, assim. Ele ficou me olhando assim. Eu? Tudo bom? Tudo bom? O que tu veio fazer aqui? Minha mulher quer que eu pare de fumar. E tu quer parar de fumar? Essa velha chata aí que me trouxe, ficou me enchendo o saco uma semana pra eu vir aqui. E o cara foi lá, né? Então, assim, se o cara não quer... Não adianta. Não adianta. Eu tenho um irmão, por exemplo, que fuma, cara, um tempão, tá só no fiapo, mas não quer parar, velho. Pra ele, a terapia dele é o cigarro, velho. Pô, é aqui que eu me conecto comigo e foda-se. Perfeito. É Perfeito isso, cara. não, né? Eu acho que o Marcelo é daqui de Porto, uma indicação. O Jean também, da Get Mind, que fala de hipnose também. Legal. É bom. Legal daqui de Porto também. Mexe também com a hipnose de palco, essa de entretenimento que chama mais atenção, né? E com certeza eles podem proporcionar experiências que dariam excelentes cortes. Né? Imagino. Se tu lembrar de mais pessoas também, manda pra gente Beleza. que a gente bota aqui na descrição. A gente tá acabando só porque realmente tá acabando o nosso Beleza? Fechou? tempo. Mas muito obrigado por nos acompanhar, obrigado de novo por vir. Valeu. E claro, se inscreva no canal, dá o like. Comenta. Comenta, muito importante comentar. Compartilha com os amiguinhos. Aí a gente vê que o último episódio tem 100 e poucos views, que saiu quinta passada, e 60% não é inscrito. Então, por favor, dá uma fortalecida pra Escreve gente aí, lá. se inscreve. É de graça, pô. de Fortalece aí. E segue também o Henrique nas redes. As redes, como é que tá? @Henrique Danielovski. No YouTube também é Henrique Danielovski. Você vai colocar Henrique Daniel, já vai aparecer eu lá. E segue a gente, segue o Henrique. E é isso aí, muito obrigado. Roger, alguma coisa? Se vocês acham que tem... assim, ó... Sigam ele. Sigam o Henrique, porque ele tem muitas dicas muito boas sobre ansiedade. Eu, como uma pessoa ansiosa, como vocês podem perceber, eu aprendi muito conversando com ele aqui. E eu sigo ele, eu vejo quantas pessoas ele ajuda. Então, se vocês
tem a sensação de que vocês possam estar passando por alguma situação que gere ansiedade pra vocês, dê uma olhadinha na página dele. Cara, não espera o bicho pegar, porque quando o bicho pegar, o buraco é mais embaixo. Não espera entrar em crise, não espera... Cara, tá te sentindo desconfortável, busca ajuda, busca entender. Às vezes, com uma conversa, muda o jogo todo. Com uma conversa, tu vai atrás de conhecimento, vai atrás de informação e tu evita um problemão. Beleza? E se tu vê um amigo também tá precisando de ajuda, não deixa ele esperar procurar alguém também. Primeiro incentivo, ajuda ele. E se tu vê que ele tá precisando de alguém, apoia ele pra procurar alguém, certo? Marca no meu Instagram lá. Mas isso acontece muito. Às vezes uma pessoa vê eu falando de um assunto, identifica outra pessoa, marca a pessoa, e essa pessoa vem, faz a terapia e diz, porra,